Vou permitir. Tá ao vivo, Paty. Olá, pessoas. Tudo bem? A gente começa a nossa aula toda semana, né? Antes do intervalo, ou depois do intervalo, ou no primeiro toque mesmo, a gente tem um relax, né? E eu trouxe hoje uma musiquinha para vocês, só para esse tempinho, só para a gente entender que a gente tá junto, apesar de longe, a gente tá pertinho, tá? Não fisicamente, mas espiritualmente, vamos dizer assim. Era só para vocês entenderem que todos nós, enquanto escola, enquanto professores, apesar de toda a distância, a gente está por aqui, tá? E como a gente está por aqui, a gente vai dar aula, né? Que é o nosso propósito. Então, para iniciar o conteúdo de hoje, tá? Nós vamos nós vamos dar continuidade à caminhada que nós fizemos em sala de aula. Dentro de sala de aula, nós vimos os monômios, as operações com os monômios, tá? Todo aquele processo de monômios. E a continuação de monômios são os nossos polinômios, tá? E o que é um polinômio? Então, um polinômio nada mais é do que uma expressão algébrica formada por adição ou subtração de monômios. Então, agora a gente vai ter um monte de monômios juntos, tá? Ou eles sendo somados, ou eles sendo subtraídos, tá? Então, isso daí tudo junto a gente vai chamar de um polinômio. Só que do mesmo jeito dos monômios, nós também temos as operações. Mas, antes de chegar nas operações com os polinômios, nós vamos ver algumas coisinhas, alguns conceitos, algumas coisas que a gente precisa saber do polinômio para ir lá para as operações. Primeira coisa que nós precisamos saber é o que é um polinômio reduzido. O nome mesmo dele, ele já diz, né, que é reduzido, ou seja, é o menor que eu puder encontrar. Então, se eu tenho um polinômio, às vezes ele vai estar no formato bem grande e eu vou conseguir reduzi-lo aplicando algumas propriedades lá dos monômios, tá? Então, a redução de polinômio é necessária para o cálculo da expressão algébrica. Utilizando esse procedimento, é possível simplificar as expressões que possuam termos semelhantes. Lembra que lá na adição e na subtração de monômios, a gente só podia somar ou subtrair monômios quando as partes literais eram iguais. Então, para a gente reduzir um polinômio, a gente vai ter vários monômios, né? E alguns vão ter a parte literal igual. Quando a parte literal for igual, nós vamos conseguir reduzi-lo, tá? Então, para a gente resolver isso, a gente vai voltar aqui um pouquinho, a gente vai só voltar um pouquinho na estrutura de monômios, tá? Só para a gente lembrar, que eu sei que faz um tempinho que a gente nem vê isso. Então, vamos relembrar. Todo polinômio, ele possui uma parte que a gente chama de parte literal e uma outra parte que a gente chama de parte numérica, que seria o nosso coeficiente, tá? Então, o coeficiente é aquilo que vem na frente das letras e a parte literal é tudo que é letra. Nesse exemplo aí, a gente tem x, y. Se tivesse a ao quadrado, vamos supor, x ao quadrado vezes y. Esse doisinho que estaria em cima do x ao quadrado ainda continua sendo parte literal. Porque se esse 2 está em cima, ele pertence à letra.
Se ele pertence à letra, ele não é coeficiente, tá? Então, lembrando, outra coisinha que a gente não pode esquecer, entre letras e números, sempre vai existir um sinal de multiplicação. Aqui eu coloquei, mas tem vezes que ele não aparece, pode estar só direto assim, 2xy, sem estar com esses pontinhos, né, de multiplicação. Então, já que a gente já relembrou um pouquinho, a gente vai fazer a redução. Então, como é que a gente vai fazer a redução? A gente vai seguir um passo a passo, para a gente não se perder de jeito nenhum quando a gente for dar uma redução de polinômios, tá? E que passo a passo é esse? A gente tem aí o primeiro exemplo. 12x ao quadrado menos 10x mais 4 menos 6x ao quadrado mais 14x menos x. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar as partes literais distintas, ou seja, separar quem é igual de quem não é igual. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, a gente vai organizar esse polinômio aí. Então, tá vendo que ele é um polinômio, tem vários monômios e várias operações de adição e subtração. Então, isso é um polinômio. Então, a gente vai olhar aqui, ó, e vamos iniciar. Então, eu vou pegar onde tem x ao quadrado e vou juntar com quem tem x ao quadrado. Eu vou juntar x com quem tem x. E quem não tiver nenhuma letra, eu vou deixar com quem não tiver nenhuma letra. Então, para iniciar, eu tenho aqui 12x ao quadrado menos 6x. Aqui esse 2 era para estar ao quadrado, tá? Então, esquece esse 2 grande. 6x ao quadrado menos 10x mais 14x menos x mais 4. Então, eu já organizei. Coloquei todo mundo que tem a parte literal igual de um lado, do outro, e quem não tem, eu separei. Então, organizei o meu polinômio. Feito isso, agora a gente vai operar polinômio, ou monômio por monômio. Então, eu vou operar primeiro 12x ao quadrado menos 6x ao quadrado. Então, como é que a gente faz a adição no caso aqui, a subtração de monômios? A gente vai repetir a parte literal e vai subtrair somente os coeficientes. Então, eu vou subtrair 12 menos 6. 12 menos 6, 6. X ao quadrado, repete. Aí, agora a gente vai lá para a parte que tem só x. Então, eu tenho menos 10x, mais 14x, menos x. E a gente vai operar somente com os coeficientes, de novo, porque na adição e na subtração a gente só mexe nos coeficientes, a gente não mexe na parte literal. Então, menos 10x mais 14x, menos x. Menos 10x mais 14x dá 4x. 4x menos x mais 4, ó. Organizei aqui de novo, já fiz a primeira operação aqui, né? Sinais diferentes, repete o sinal do maior e subtrai. Ainda tenho aqui, ó, a parte literal igual, 4x menos x. Então, a gente vai, de novo, fazer uma redução. Então, eu vou repetir o 6x ao quadrado, porque não tem mais ninguém que eu some com ele, eu subtraio. E aí, eu vou fazer 4x menos x. Não aparece ninguém na frente desse x. Se não aparecer ninguém, a gente sabe que ali existe um coeficiente que é o 1. Como está negativo, então, o nosso coeficiente é menos 1. Então, vai ficar 4x menos 1x. Então, 4x menos 1x é 3x. Mais 4, porque não tinha ninguém que não tivesse mais nenhuma letra. Então, esse daqui, 6x ao quadrado mais 3x mais 4, é o nosso polinômio reduzido, tá? Vamos fazer aqui mais 2 exemplos, tá? Mais um eu vou fazer bem rápido, só para a gente ter certeza que está tudo certo, né? Caminhar tranquilamente. Então, vamos lá. Nesse daqui, eu tenho A e B, e quem não tem nada, né? Então, já identifiquei que eu tenho essas duas partes literais, A e B. Então, vou pegar quem tem A, juntar com quem tem A, quem tem B, juntar com quem tem B, e quem não tem, juntar com quem não tem. Então, essa daqui vai ser bem mais direto. Então, 5A com o 2A, menos 12B com o 4B, e o menos 6 com o menos 3. Organizei. Tá organizado? Então, agora a gente vai operar somente com as letras iguais. Então, 5A mais 2A, repete a letra e faz a operação somente com os coeficientes. 5 mais 2, 7. Menos 12 mais 4, sinais diferentes. Repete o sinal do maior e subtrai.
Então, repete sinal negativo e subtrai. 12 menos 4, 8. Menos 6, menos 3, sinais iguais. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Então, vai ser negativo, 6 mais 3, 9. Foi bem mais rápido, né? Essa. E o outro exemplo 3, esse exemplo aqui é bem maior. Então, vamos organizar primeiro. Vamos olhar quais são as partes literais que nós temos aqui. Nós temos o AB, XY, o A, que esse A aqui é diferente de AB, tá? E X, porque esse X aqui é diferente de XY. Ah, mas aqui tem X, eu não posso botar junto? Não. Para a gente somar ou subtrair, nós precisamos que a parte literal seja completamente igual. Se tiver uma coisinha só diferente, já não é mais. Mas, uma observação bastante importante, não esqueçam, a gente sempre escreve de acordo com a ordem alfabética. Ou seja, a gente sempre vai escrever AB, né? Porém, pode aparecer, só para confundir a cabeça de vocês, alguma coisa com BA e dizer que ele é diferente. Só que AB e BA é a mesma coisa, né? Lá no 6º ano, quando a gente viu propriedades de multiplicação, nós vimos que ela é uma associativa. Então, desculpa, ela é comutativa. Então, se eu trocar a ordem, não vai alterar no fator. Então, 6AB seria a mesma coisa que 6BA. Então, só para a gente não perder nunca isso de vista. Sempre vai estar na ordem alfabética. Se não tiver, se tiver ao contrário, ajeita para a ordem alfabética e depois resolve tudo de novo, tá? Então, aqui, agora vamos juntar as letrinhas iguais. 6AB com menos 5AB, 4XY com menos 4XY, 4A, ou primeiro X, né? X com menos 2X, o 4A, que não tem ninguém, só coloca o A, 4A. E agora a gente vai somar somente os que tiverem letras iguais. Então, 6AB menos 5AB, 6 menos 5, 1. Aqui eu não coloquei 1. Se você quiser colocar, pode colocar. Vai estar errado? Não. Tá? Não tem problema. E se eu não quiser colocar? Também não coloca. O 1 é aquele termo que pode sumir. Não tem problema. Então, 4XY menos 4XY dá 0. Coloquei aqui o 0 só para a gente identificar que deu 0, mas eu posso tirar. Então, x menos 2x é a mesma coisa que 1 menos 2, que dá menos 1. Aqui eu não coloquei 1. Se quiser colocar 1, pode? Pode. Vai ter problema? Nenhum. Mais 4a. Então, o que é que eu vou fazer agora? Só tirar esse 0 para ficar bonitinho, né? Mais bonito. Então, vai ficar AB menos x mais 4a. Certinho? Vamos lá para calcular o grau de um polinômio. Ô, Bia, se tiver alguma pergunta sobre redução, pode fazer, tá? Tá tranquilo, Paty. Tá certo. Vamos agora para grau de um polinômio. Para a gente calcular, isso tudo aqui a gente já viu em monômio, tá? Só para a gente dar um parênteses aqui, tudo a gente já viu em monômio. Se a gente já viu monômio, quando a gente vai para polinômio, é só um pouco, vamos dizer assim, mais estendido, mas é a mesma coisa, tá? Então, como é que a gente vai calcular o grau de um polinômio? A gente vai calcular o grau de um polinômio a partir dos seus monômios. Então, a gente vai olhar para todos os monômios que a gente tiver e vai calcular o grau a partir dele. Mas a gente só calcula o grau de um polinômio a partir de um polinômio reduzido. Então, eu não posso pegar qualquer polinômio e vou lá calcular o grau. Não, a gente tem que reduzir, por isso que a gente viu redução primeiro, tá? Então, a gente tem que reduzir o polinômio. Depois que reduzir esse polinômio, é que a gente vai calcular o grau. E como é que a gente calcula o grau de um monômio? A gente vai calcular o grau de um monômio olhando para as variáveis. Então, a gente vai olhar só para as letras agora, para calcular o grau. Olhei para as letras do primeiro monômio. Nesse exemplo aqui, eu tenho 4x elevado a 4, y elevado a 3. Então, eu vou olhar somente para essas letras. Nessas letras, eu tenho o expoente 4 e o expoente 3. Para eu saber o grau, eu só vou somar 4 mais 3. Então, esse monômio aí, ele é do grau 7. Tá? Então, não importa o coeficiente, só importa a letra. Olha para a letra, se não aparecer nada lá em cima, é 1. Então, soma os expoentes e aí eu vou encontrar o grau de um monômio.
E para encontrar o grau do polinômio, eu faço o quê? Eu vou olhar todos os meus monômios que tiverem lá no meu polinômio e o maior grau, maior monômio que tiver lá vai ser o meu polinômio. Vamos ver aqui um exemplo. 4x ao quadrado, y, mais 9ka, menos 17xy. Então, o nosso primeiro aí, que é 4x ao quadrado, y, ele tem grau 3. Em cima do x tem 2, e em cima do y não aparece, mas tem 1. Então, 2 mais 1, 3. 9ka, em cima do k tem 1, em cima do a tem 1. Então, somando os expoentes, dá 2. Então, isso é do grau 2. E o outro que é menos 17xy. Em cima do x tem 1, em cima do y tem 1, então 1 mais 1, 2, então esse aí também é de grau 2. De todos esses que nós temos aí, o maior, de todos esses aqui, o maior é o grau 3. Então, esse polinômio todinho aí, 4x ao quadrado y mais 9ka menos 17xy, ele é um polinômio do terceiro grau, tá? Então, para calcular o grau de um polinômio, eu vou achar o grau de cada monômio reduzido, bem claro, reduzido. Depois que eu achar todo o reduzidozinho, calculo o grau de cada monômio. O maior monômio vai dizer quanto é o grau do meu polinômio. Tranquilo? Alguma pergunta? De boas? Tati, Oi. existe algum grau máximo de polígono? Pode ter? Não, não tem. Eu posso ter um polinômio aí de grau 100. Não tem problema, tá? Porque assim, como a gente a gente não vai nem ligar para os expoentes para operar, né? Para somar ou para fazer alguma coisa, a gente só repete. Então não tem problema. Mas o que é que esse grau ele vai dizer do meu polinômio? Todo polinômio ele pode se transformar em uma equação, tá? Então, quando esse é um polinômio do grau 3, então quer dizer que ela é uma equação do terceiro grau. Se eu tiver um polinômio de grau 2, quer dizer que ela é uma equação do segundo grau. Se eu tiver um polinômio de grau 7, quer dizer que é uma equação do sétimo grau, tá? E isso vai identificar quantas raízes eu vou ter. Então, quantos valores eu vou ter para minha incógnita. Tá? Só que a gente sabe que uma equação ela é um pouco diferente de um polinômio, né? A gente já viu lá e tem as suas peculiaridades. Nós não vamos entrar a fundo nisso. Só essa a pergunta? Só, Tati. Então, vamos lá. Então, como eu disse, nós vamos operar com os polinômios. Hoje, nós só vamos ver duas operações, tá? Nós só vamos ver a adição e a subtração. Por que a gente não vai ver multiplicação, divisão, e potência, e raiz? Tenhamos fé. Tati, Oi. com licença. Estou perguntando se dá para somar. Fala de novo. Não escutei. Estão perguntando se pode somar eles. Somar o quê? Oi, tá me escutando? Eu não entendi a pergunta. Tá me escutando agora? Não? Bia, teu áudio tá ruim, deixa que eu vou ler aqui a pergunta. Eles estão perguntando, Patrícia, se pode somar os polinômios. Pronto, a gente vai ver agora. É o próximo passo, operações. Tá? Qual é essa era a pergunta? Sim, só essa. A gente tem 10 minutos, tá? Pronto, é exatamente isso, Glória. Nas operações com os polinômios, como eu disse, a gente só vai ver duas. A adição e a subtração. Então, como é que a gente vai fazer a adição ou a subtração de polinômios? É bem simples. Nós temos dois tipos de adição, né? Que a gente chama de adição, que é a soma normal, e temos a adição algébrica. O que é a adição algébrica? A adição algébrica é qualquer soma ou subtração. A gente só chama de adição algébrica. E como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente vai ver um polinômio, vai estar nesse formatozinho aqui, ó. Nós temos x ao quadrado menos 3x menos 1, e a gente vai somar com menos 3x ao quadrado mais 8x menos 6. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o primeiro termo dentro de um parênteses, o sinal de adição, porque ele está pedindo para adicionar, e o segundo termo dentro de um parênteses. Depois que a gente colocar dentro do parênteses, a gente vai fazer eliminar o parênteses. Ah, eu coloquei para poder ter que tirar?
Sim. Por que eu tenho que tirar? Porque quando a gente tira, a gente vai fazer o jogo do sinal, né? Lembram lá do 7º ano? A gente faz o jogo do sinal quando tira do parênteses. Então, a gente vai fazer o jogo do sinal com esse sinalzinho aqui de adição que está aqui na frente. Quando a gente vai ver já, no próximo exemplo, é a subtração. Então, a gente tem que colocar, porque também a gente faz o jogo do sinal com a subtração. Então, como é que funciona? A primeira parte, como não tem nada na frente, eu posso só repetir. E a segunda, eu vou fazer o jogo do sinal. Então, mais com menos, menos 3x ao quadrado. Mais com mais 8x. Mais com menos, menos 6. E aí, o que a gente faz? A gente vai lá para aquele comecinho que a gente viu. A gente vai reduzir. Então, a gente vai organizar e reduzir. Organizando quem tem x ao quadrado com quem tem x ao quadrado. Quem tem x com quem tem x e quem não tem com quem não tem. Então, ficou x ao quadrado menos 3x ao quadrado, menos 3x mais 8x, menos 1, menos 6. E aí, a gente vai somar os iguais, né? Só somar, no caso aqui, a soma algébrica. A gente só vai subtrair, ou somar, quem são os iguais. Então, quem tem x ao quadrado com quem tem x ao quadrado. 1 menos 3... Sinais diferentes, repete o sinal e subtrai, então fica menos 2. Menos 3 mais 8, sinais diferentes, repete o sinal do maior e subtrai, 8 menos 3, 5. Menos 1, menos 6, sinais iguais, repete o sinal e soma, 1 mais 6, 7. Então, a adição desses dois polinômios vai gerar menos 2x ao quadrado mais 5x menos 7. Ah, se eu tivesse não colocado parênteses, tinha dado a mesma coisa. Provavelmente tinha. Mas se você esquece de colocar o parênteses, acontece de, quando você for fazer uma subtração, você também não querer colocar o parênteses. E aí, na subtração, vai acontecer tudo diferente. Como é que acontece na subtração? Aqui eu tenho esse primeiro polinômio aqui, menos 3x ao quadrado, mais 10x, menos 6. E o segundo, 5x ao quadrado, menos 9x, menos 8. E a gente vai subtrair, então eu vou colocar dentro de parênteses e colocar o sinalzinho de menos entre eles. Quando eu coloco esse sinal de menos, quando eu vou fazer o jogo do sinal, ele vai trocar todos os sinais que estão dentro do parênteses. Então, aqui, ó, era menos com menos, vira mais. Menos com mais, vira menos. Menos com menos, vira mais. Então, antes eu tinha menos 3x mais 10x menos 6. Agora eu tenho 3x positivo, 10x negativo e 6 positivo, tá? Então, aí o que a gente faz? Organiza do mesmo jeito, junta os semelhantes e faz a operação. Só para vocês não se confundirem, aqui eu estou dizendo que eu vou subtrair isso daqui desse outro, tá? Não é um menos o outro, é a subtração desse menos o outro, tá? Só para vocês, porque aqui está na ordem diferente, para vocês não se confundirem aí. Então, aqui a gente faz 5 menos 3, 8, ou 5 mais 3, 8x ao quadrado, menos 9, menos 10, sinais iguais, repete sinal e soma. Menos 8 mais 6, repete sinal do maior e subtrai. Então, prestem atenção quando for uma subtração. Por isso que é melhor sempre colocar o sinalzinho de negativo na frente, para não correr o risco de errar. Certinho? Nós temos aí algumas dúvidas? Tem sim, Patrícia. A Pamela está perguntando assim. Então, sempre tem que somar o polinômio e o monômio? Na verdade, o polinômio, eles são vários monômios. Então, vai ter que somar, né? Monômio com monômio. Só se os termos algébricos, ou seja, a parte literal, as letrinhas lá, forem iguais. A gente só pode somar ou subtrair quando as letrinhas forem iguais. Mais alguma? Por enquanto, pediu para o anônimo, gente, coloquem os nomes de vocês, tá? Ele pede para explicar só a parte depois do parêntese, que ele não entendeu. Essa daqui, só pede para dizer se é isso aí mesmo. Essa parte que ela está falando, anônimo. Espera um minutinho aqui. Tem um delayzinho, vai demorar um pouco. Tudo bem.
Ele não falou nada. Acho que pode finalizar, viu, Paty? Pode, né? E Então, mas finalmente. deixa eu só ver se foi essa parte, deixa eu só explicar isso aqui. Perfeito, pode ir. Pronto, nessa daqui, quando a gente vai tirar dos parênteses, toda vida que a gente tira dos parênteses, a gente faz o jogo do sinal. Então, aqui eu tenho um sinal negativo na frente do parênteses, é um menos aqui. Então, ele vai fazer o jogo do sinal com todo mundo que está dentro do parênteses. Como ele é negativo, ele troca o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Se ele fosse positivo, não mexe em nada. Como ele é negativo, ele troca. Então, era menos 3x, vira mais 3x ao quadrado. Era mais 10, vira menos 10, tá? Então, era menos 6, vira mais 6. É isso que ele faz, tá? Não temos mais dúvidas? Ah, temos atividades, tá? Tá aqui, eu coloquei aqui, porque se vocês quiserem adiantar, né? Mas vai as informações para vocês nos grupos, né, Ana? Isso. Pronto, mas tá aqui, as páginas são 85, 88 e 90. A primeira é só sobre polinômios, a segunda é sobre polinômio reduzido e grau, e a terceira é sobre adição e subtração, tá? Então, por hoje, era só, né? Tem uma dúvida aqui, Paty. Oi, diz. Olha, sumiu. Também tem como dividir? Sim, isso é conteúdo para a próxima aula, tá? Então, por hoje, é só adição e subtração. Acho que vocês vão... Vai dar bom. Paty, estão pedindo para dar um exemplo. De quê? A gente pode deixar para a próxima aula, Patrícia. Tu pode ir finalizando, tá? Como eu já tinha pedido para finalizar, já pode fazer as suas despedidas, que as dúvidas que ficaram agora ficam para a próxima aula, tá bom? Tá, aí tu me manda essas dúvidas, que aí quando for na próxima aula, show. Vai deixar. Pronto, tchau, pessoas. Era por hoje, era só isso. Ainda temos o resto das operações, mas que vai ficar para a próxima aula, tá? Qualquer dúvida aí, vão perguntando que vai dar tudo certo. Cheiro. Pronto. Pessoal que está assistindo a aula e que não é ao vivo, o código dessa aula é 8M02. 8M02. Vou encerrar.